Mais um acidente com um trem, não é possível. É o quinto em pouco mais de uma semana. Deixa eu conversar com o William Bittar. Mas é dose, hein? Aliás, ô Bittar, você tava onde, hein? Você tava em algum lugar com trem? Cadê? Onde você tava? Onde eu estou? Eu tava dando espaço pro Vilches aqui, porque eu tava vendo se o Vilches fazia esse link aqui contigo certinho, Paulo Gomes, porque tem que cuidar, né? Tem que cuidar do programa, tem que cuidar do Cidade Alerta. Mas, Paulo, a gente vai falar então desse caso com o trem. Inclusive, é um trecho que eu aproveito. Diz que tá frio, que vocês estavam um ajudando o outro aí a se esquentar, é verdade? Paulo Gomes, é verdade. Você viu a jaqueta que ele tava usando aqui, Paulo Gomes, ao vivo? Viu a jaquetinha dele aqui? Eu tava até falando pra ele, falei, essa jaqueta aí, sei não, hein? Sei não, daí ele ficou meio bravo comigo aqui, eu falei, mas só achei um pouco diferente, é um pouco vintage. Tem que curtir a vida, né, Bittar? Tem que aproveitar, né, Paulo Gomes? Tem que aproveitar a vida. Enfim, tem que aproveitar os momentos, né? Se a vida te der limões, você faz uma limonada, né? Paulo Gomes, vamos pra... Vai pra notícia, vamos para assunto, de falar, para de falar. Vamos pro assunto... Vamos pro assunto sério, Paulo Gomes. Ó, em pouco mais de uma semana, Paulo Gomes, 5 acidentes envolvendo trens em Curitiba e região metropolitana. Inclusive, teve morte num desses acidentes, né? E aí a gente tá vendo esse último nas imagens aí, esse último que aconteceu na região do Barreirinha, né? A gente tá vendo um ônibus ali, ó, porque o carro teve uma pane em cima do trilho. E aí o trem consegue parar logo em cima ali pra, enfim, pra não dar uma tragédia maior, não ficar uma tragédia ainda maior, não dar um acidente tão grave. E nós conversamos, Paulo Gomes, né? Um dos passageiros do ônibus aí relatou como foi que aconteceu, qual que é. E vem como que é a cena, né? Imagina, você tá vendo um trem chegando, um carro parado em cima do trilho, qual que é a cena, qual que é a sensação, o que a gente pensa numa hora como essa, e a gente tem, então, essa palavrinha da pessoa que tava dentro do ônibus pra gente acompanhar. Galera, explicando o milagre de Deus que aconteceu ali no ônibus, foi o seguinte, tinha 4 pessoas no ônibus ali contando comigo, e o motorista parou o ônibus na linha do trem, e acabou que ficou preso, ele não conseguia dar ré, nem ir pra frente. E cara, e o trem vindo, fazendo barulho, buzinando, o motorista tentando sair, não conseguia. Aí a galera tinha 2 mulheres e uma criança, ficaram meio em choque. Mano, eu nem entendi o que tava acontecendo direito, tá ligado? Porque eu falei, o que vai acontecer? O cara vai sair arrastando o ônibus, né? E aí ele bateu no ônibus, fez um buraco, mas aí ele parou, o trem simplesmente parou, mano, por um milagre de Deus. E antes de entrar no ônibus, eu tava rezando, por algum motivo. O motorista falou, vocês têm que, antes de dormir, agradecer a Deus hoje, porque era pra vocês terem morrido. Imagina, né, Paulo Gomes? Até porque o motorista não pode simplesmente sair do ônibus, abrir a porta ali e sair correndo, né? Porque ele tem os passageiros ali, por mais que tivessem apenas 4 passageiros, é a responsabilidade dele. Ou seja, ainda deu a colisão, ainda bateu ali no trem, mas por sorte ninguém ficou ferido, teve os danos materiais nessa situação. Mas, Paulo Gomes, a gente tem que chamar a atenção porque tem um relatório do Ministério Público Federal que apontou irregularidades nas linhas férreas que cruzam aí Curitiba e região metropolitana. Curitiba está no topo do ranking brasileiro de cidades com mais acidentes com locomotivas. E a Simone Giacometti foi fazer um material especial para a gente falar um pouquinho sobre os perigos dos trilhos cortando a cidade. Vamos acompanhar. 2 acidentes com trens de carga em menos de uma semana, no mesmo local em Pinhais, na Grande Curitiba. No dia 8 de maio, a batida que envolveu um caminhão e uma moto terminou com uma pessoa morta. Nesta quarta-feira, a passageira deste carro teve ferimentos leves, mas o veículo ficou assim.
O semáforo que indica a passagem do trem não está funcionando e a sinalização próxima aos trilhos é falha. E essa é uma realidade que não acontece só aqui, se repete nos 44 cruzamentos que cortam a capital. Todos estão irregulares e são alvo de uma ação no Ministério Público Federal. Entre as irregularidades apontadas no processo contra a empresa Rumo estão o descaso com a manutenção dos cruzamentos elevados, a falta de fiscalização que resulta em passagens clandestinas e a inexistência de planejamento para corrigir os problemas. A ação civil pública corre na primeira vara federal de Curitiba e os procuradores documentaram o abandono com fotos, relatórios e perícias. Sobram provas. Placas verticais sujas, apagadas, pichadas, escondidas por mato ou fora do padrão. Pintura de solo deteriorada, isso quando ainda existe. A indenização solicitada é de R$2 milhões por danos morais coletivos. À noite, a visibilidade diminui bastante e sem os efeitos visuais e sonoros operando, fica fácil entender por que Curitiba está no topo do ranking das cidades brasileiras com mais acidentes de trem. Os dados são monitorados pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres, que também é ré na ação, juntamente com a Prefeitura de Curitiba, citadas no processo por lavarem as mãos em um quadro sistêmico de omissão. Enquanto isso, os acidentes se acumulam. Foram 80 de 2020 a 2023. Outros exemplos mostram a fragilidade do sistema em operação. O sinaleiro fechou, mas a sinalização aqui da via férrea não está funcionando. Pelo caminho ficam as vítimas dos acidentes. Vidas interrompidas que deram lugar ao vazio e ao sentimento de impunidade. Sou irmã do Ednilson Domingos de Abreu. Ele morreu no dia 8, na quinta-feira, por esmagamento de crânio por ação contundente. Eu que tive que reconhecer o corpo dele no IML. Voltando para minha casa, olha aqui o acidente novamente. Por favor, façam um pedido aí para nossas autoridades para fazer um planejamento urbano. Tem que ser feito um viaduto urgente para que nós, daqui da população, né, todos nós que moramos aqui nessa região, não tenha que presenciar mais um tipo de acidente como esse. Pois é, né? O prefeito Eduardo Pimentel, ele afirmou, já deu entrevistas, que ele vai tirar o trem de dentro de Curitiba. Se vai conseguir, tenho minhas dúvidas, até porque envolve concessão, envolve o governo federal. Agora é um acidente atrás do outro, né? Parece que virou moda. E na imensa maioria das vezes, vocês têm observado que falta aos motoristas, não estou falando do trem, mas aos motoristas, a atenção devida. Na grande, olha, talvez um outro exemplo, o trem não apita quando deveria apitar, porque eles têm que apitar com relação à distância, mas eu vou dizer que é 90% culpa dos motoristas, dos apressadinhos, do som alto, das cabines fechadas com ar-condicionado e aí por frente. Bom,